Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por Mercadinhos São Luís. No nosso e-commerce você encontra variedade e praticidade e recebe onde estiver. Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. E Nissan Jangada, seu Nissan 0 km em 2 endereços. Avenidas Júlio Ventura e Washington Soares. Gustavo, o Nissan Kicks-Play, esse a gente conhece bem. Sim, cara, mas agora a gente vai dar uma volta para sentir tudo que ele tem para oferecer na prática. Então vamos lá, demorou. Bora! Esse carro aqui tem tudo que a gente precisa na correria da cidade. É prático, confortável e ainda tem presença. E dá uma olhada nesse acabamento premium dos bancos, Gustavo. E esse painel aqui em HD 7 polegadas, patrão. É lindão e funcional. E essa central de multimídia tem um touchscreen de 8 polegadas, que deixa tudo mais fácil. GPS, música, tudo ao alcance do dedo. A chave inteligente já é um luxo por si só. E com esse botão Start Stop, aí fica tudo mais fácil, é só sentar e sair dirigindo. Segurança também conta. Tem alerta de colisão frontal e assistente inteligente de frenagem. É ou não é o SUV ideal para a rotina da cidade, Gugu? Conforto, tecnologia e segurança num carro que todo mundo ama. Valeu, Nissan Jangada! Agora pode, começando agora, Gustavo, é mais um episódio, Gugu, e nesse episódio nós vamos enveredar pelo universo da moda e da literatura. Ixi, tu meteu uma literatura aí. Ah, se tem um livro, né, patrão? Não é pra ler, não? Ah, puta, cara, inteligente. É, cultura, né, da arte brasileira, das expedições. Certo. Entendeu? Deste Brasil maravilhoso, né, que às vezes a gente não conhece. Exatamente, Regina Casé. Mas antes de entrar na nossa pauta e apresentar o nosso convidado, queria que o amigo apresentasse aí os nossos parceiros do Agora Pode. Com o maior prazer, eu apresento, né, o Beach Park. Para começar, né? Para startar. Beach Park é onde a gente está, né? Agora. 40 anos de Beach Park. Dezembro de 85 foi o mês ali, né? A data magna, vamos dizer assim. E de lá pra cá, só alegria, só entretenimento. 40 anos. 4 resorts, vem aí. Um parque de observação da flora e da fauna e da flora, certo? Que é o Arvorá. Novas atrações, Vila Azul do Mar. Cara, é só entretenimento. Certo. Só diversão, só alegria. É verdade. E se você está em algum lugar deste país e quer conhecer o território Beach Park, beachpark.com.br. Exatamente. Quem mais, Gustavo? A espanhola Fini, Fini, né? A marca espanhola de doces, né? É Fini, verdade. tem duas lojas aqui no Beach Park. Aqui. O grande São Luís, o Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. Me acostumei com você. Olha, Ale, você sabe que eu adoro ir a supermercados, né? Mas para que ir ao supermercado se você pode pedir no conforto do celular? Rapaz, é o que eu sempre penso. Pra que ir ao supermercado se você tem o e-commerce do São Luís, né? Vamos optar pela comodidade de acessar o e-commerce do São Luís. Eu já vou passar o zap aqui. Calma aí, patrão. Antes que eu me esqueça. Calma, amigo, tá alvoroçado hoje. Tô doido pra conversar com o homem aqui. Mas tenha calma, patrão. Nós vamos dar aqui a dica de ouro para quem quer receber as suas compras em casa, que é, primeiro, acessar o site de São Luís, mercadinhossaoluís.com.br. Você também pode baixar o aplicativo, que aí o aplicativo já fica lá no seu telefone, na hora que você quiser, basta abrir o aplicativo e pedir suas compras e receber em casa. Mas tem também o WhatsApp, o amigo vai passar o número Exatamente. Agora. Telefone só para Fortaleza, Goiás Velho, infelizmente, não tem São Luís, então não dá. É 85 99136 9451. Repita. 9136 9451. Mas se eu quiser ir pessoalmente no São Luís com um carro 0 km lá para fazer compra,
Aí você passa primeiro na Nissan Jangada, compra o carro, né? Não vai roubar o carro, compra o carro, vai lá fala lá com o Rafael na Nissan Jangada, lá da Júlio Ventura, compra o carro, dá, né? Paga logo a primeira prestação ali, certo. Aí você vai no São Luís, entendeu? Exato. E estando no São Luís, você também paga as compras, né? Também não vai roubar, né? As coisas. Sim. E se você quer sair desse ano de 2025 com o Nissan Zero, procure as 2 unidades da Nissan Jangada. Você tem na Júlio Ventura número 200 e também na Washington Soares, aqui na zona sul da cidade de Fortaleza, na Washington Soares 255. Nas 2 unidades você vai ser bem atendido e tem condições especiais, caso você seja empresário, tem aí a sua empresa, seu CNPJ, tem uma condição especial para você comprar seu Nissan pela sua empresa. Tem também, você que é PCD, também tem aí uma condição especial para adquirir o seu Nissan e taxista também, bem lembrado. Hein? E o desconto é bom, viu? O desconto é ótimo. Sobre um almoçozinho lá que tu é doido. Desconto. Rapaz, a hernia de disco aqui vai dar certinho. Vai aplicar essa mesmo? Nissan. Aplicar não, patrão. É laudo clínico. Não, você tem direito, com certeza. Gustavo, presente nosso convidado. Olha, cara, primeiro eu queria dizer que é um dos meus ídolos, né? Eu acompanho ele desde 96, as suas criações desde 96. Eu conheci lá pelos anos 2000 e tal. Você fala conheceu o quê? Você deu um jeito de encontrar com ele? A gente se conheceu, eu não sei como, não me lembro muito bem, né? Certo. Mas eu já o conheço aí pessoalmente há uns 20 anos, tá? Nos encontramos em BH, nos encontramos aqui, enfim, né? Acompanho aí e pra mim é um ídolo. Você é um cara que eu realmente... E eu gosto muito porque... ele é um provocador, né? Pra mim, assim, eu acho que ele é um provocador. Ele levou não só para as passarelas do país, mas também para o ecossistema da moda e da cultura brasileira, um modo diferente, mais amplo, mais profundo de observar o país. Isso eu acho, né? Não assinei o contrato não, mas eu acho isso, entendeu? Fugindo das regras e convenções habituais conservadoras do mainstream fashion, ele tocou em temas importantes e caros não só a ele, mas também ao país. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Como se não bastasse a dura empreitada de designer ou pensador de roupas, que ele diz que que a roupa é que é o importante, não a moda. Como ele mesmo gosta de frisar, também inventou hotéis, lojas em mercados populares, bailes e, mais recentemente, expedições onde leva brasileiros para conhecer o Brasil ou os Brasis. A sua trajetória, ou parte dela, graças à insistência da jornalista Sabrina Abreu, que infelizmente não pôde estar aqui, virou livro, e agora um pouquinho das suas ideias, a sua vida está acessível. Palmas para Ronaldo Fraga! É o Ronaldo Fraga, pô! Como se não bastasse ser mineiro, né? Bom dia, mas... Bom dia, queridos. Que alegria estar aqui. Pô, que bom, Ronaldo, te receber também. Convite. Rapaz, Ronaldo. Ronaldo, gostou do... Pô, eu esforcei, viu? Não, viu, amigo? Me esforcei. Rapaz, não é pra todo mundo que fala um texto desse aí, não, viu? Nossa, mãe. O Zico mesmo aqui veio aqui e falou: Zico! Pessoal, Zico. Não, mas o Ronaldo merece, que o Ronaldo, Ronaldo é dos nossos. Ronaldo, você se acha um provocador, cara? Menino, bom, o que eu acabo manifestando do que eu penso, minha visão de mundo, acaba provocando alguma coisa, né? Mas a intenção, acho que nunca foi essa. A minha opinião sobre tal, ou o que eu vejo sobre tal, o que eu sinto sobre tal, aí acaba se transformando em provocações. Ronaldo, eu queria perguntar uma coisa já para você. O fato de você ser mineiro, de BH, de ter vindo de onde veio, né? E depois, muito jovem, acho que fez um curso em Londres. Em que impacta uma coisa e outra? O que impacta ser mineiro e o que impacta ir para Londres, que é a meca, uma das mecas do mundo, né? Eu, início dos anos 90, eu ganhei um concurso que era uma pós-graduação na Parsons em Nova York. Então, fiquei 2 anos em Nova York, depois fui para Londres. Então, eu acabei ficando, mas eu fiquei, 4 anos e meio fora do país, dividido entre Londres e Nova York. E quando eu voltei, as pessoas perguntavam isso. O que de mineiro que tem no seu trabalho? E eu falava assim, gente, eu gosto de que o outro fale, localize o que tem de mineirice, né, no meu trabalho. Principalmente porque eu acho que foi fundamental essa saída.
Tá? Não na Minas de hoje, né? A Minas de hoje e tal, mas até naquele tempo, pré-internet, Belo Horizonte era uma cidade muito fechada, em si mesmada, né? Naquele desejo de metrópole, mas com a alma de província, que aliás eu acho que o charme dela vem justamente daí. Eu acho também. Né? Então tem uma coisa que talvez o mineiro tenha, viajando muito o Brasil, ele tem um apreço muito grande pela literatura. Sabe, pela literatura. Então eu fui de uma geração que lia muito, né, e que discutia muito essa história, né, do orgulho das pratas da casa. Tanto é que eu fiz uma coleção para o Drummond, fiz uma coleção para o Guimarães Rosa e tal. Então eu acho que tem uma coisa também do contar um caso. Peraí, vem cá que eu vou te contar um caso. Né? Então quando fala assim, o contador de história, sim, quem é na moda o contador de história. E eu via isso uma coisa natural. Né, apresentar uma coleção que tivesse uma história que fosse contada em tudo, na música, né, já ter participação sua, inclusive, no cenário, no convite, em tudo. E na época não era comum. Né? Quer dizer, isso era algo que quem fazia era carnavalesco na escola de samba. Sim. Mas na moda não. Na moda criavam aquilo, pegavam aquilo que seriam peças que foram lançadas lá fora, toda a coleção tinha que ter, e depois da coleção pronta, faziam um style, inventavam uma história. Né? Mas pegar e contar uma história e que essa história fosse esperada coleção por coleção, eu fui um dos primeiros a fazer isso aqui no país. Porque você se eu não me engano, né? Seu primeiro era São Paulo Fashion Week ou era Fitoervas? Era Fitoervas. Foi 96? Que deu 96, que deu foi origem... Coração de Galinha. Eu Amo Coração de Galinha, que é o nome do livro. Né? Né? E depois veio no próprio Fitoervas Álbum de Família, que era uma investigação do quão Nelson Rodrigues está presente na história de todas as famílias. Total. E depois foi Em Nome do Bispo, que era uma coleção que falava da obra do Arthur-Bispo do Rosário. Né? Aí, na sequência, o evento permitia 3 participações por estilista. Eu lembro quando eu fiz a minha terceira, eles falaram, não, continua, nós vamos abrir uma exceção. Eu falei, não, mas já deu o Fitoervas. Porque o Fitoervas era um lugar de experimento. Né? E depois veio a Semana de Moda, que aí já começava uma construção de marca mais comercial, né, e tal. E depois São Paulo Fashion Week. Quando o Morumbi Fashion muda de nome para São Paulo Fashion Week em 2001, aí eu fui um dos estilistas que passaram a fazer parte do casting deles. Entendi. É porque eu achei na minha ignorância que era o que tinha virado São Paulo Fashion, que era o Fitoervas, não. Não, na verdade é porque o Paulo Borges, que é o grande mentor do São Paulo Fashion Week, ele era sócio da Cristiana Arcangeli no Fitoervas. Ele foi o grande cabeça do Fitoervas. E eles romperam na época e ele lançou o Morumbi Fashion, que era financiado por um shopping. Sim, um shopping. Mas os shoppings não tinham essa relação com moda. Passaram a ter no Brasil inteiro, com desfiles e tal, a partir do Morumbi Fashion. E inteligentemente ele falou, não, agora tem que ser o nome de uma semana de moda. Então virou São Paulo Fashion Week, que é a 4ª semana de moda do mundo e a maior da América Latina. E Ronaldo, como é que a moda te encontra? Como é que você encontra a moda? Foi em que momento ali da... Menina, é tão engraçado, porque assim, eu nunca fiz outra coisa na minha vida senão o que eu faço, né? Então, antes de ser estilista, eu era isso. Não, eu já comecei a vida trabalhando como estilista, que na verdade era figurinista na época. Eu sempre gostei de desenhar, venho de uma família de poucos recursos, perdi meus pais muito cedo. Então, na adolescência, eu ficava procurando cursos de desenho contando que fossem gratuitos, que eu não tinha dinheiro para pagar. Aí um dia, no ponto de um ônibus, uma vizinha estava com uma pasta de desenho. E quando ela foi me mostrar, era desenho de moda. E era eu achei a coisa mais linda, os desenhos e tal. E ela falou, é um curso gratuito no Senac. Eu falei, gratuito? Aí eu fui fazer esse curso. Era um curso mais ou menos de 3 meses. E era muito engraçado, porque metade da turma era formada por senhorinhas de cabelo lilás, que estavam ali para aprender, costureiras, estavam ali para aprender a desenhar as costas do figurino. Lembrando que era o início do Preta-Porter no Brasil. E estamos falando que anos 80? 80, 84, 83, mais ou menos, 82, eu acho. E aí o que acontece? Nessa época, estava começando o Preta-Porter no Brasil. Roupa pronta era caro. Todo mundo tinha sua costureira, existia costureira de família. Né? As pessoas presenteavam com corte de fazenda, como falavam, com corte de tecido. Aí eu fui fazer esse curso e era formado por senhorinhas de cabelo lilás e a outra parte formada por travestis. As meninas estavam ali para aprender a desenhar fantasia de carnaval. Né? Aí eu falo que com a maturidade eu entendi que hoje eu sou uma formação das duas. Das velhinhas de cabelo lilás e das travas lá, das menininhas. E aí
aí, no final do curso, eu tirei nota máxima, porque eu já vinha de outros cursos de desenho. Né? E as doninhas, elas ralavam para poder desenhar, não conseguiam, as outras meninas também não. Aí, passado umas 2 semanas, o setor de colocação profissional do Senac me ligou oferecendo um emprego. Que era um emprego numa loja de tecidos, para ficar desenhando ali. Cara, aí massa. Eu comecei, não parei mais. E era uma época também que na televisão tava começando esse movimento de desenhar ao vivo, né? Não, e os estilistas foram para televisão. Não, a moda estava começando a entrar na moda, porque tinha o TV Mulher em 1980, com o Clodovil, depois o Ney Galvão, e depois quando o Viva remonta o TV Mulher, aí eu fui chamado e eu que desenhava ali, né? Teve um programa, sei lá, de 10 programas com a Marília Gabriela. E aí, na época, mas popularizava a coisa do desenho, né? Para roupa sob medida, né? Era uma história nesse sentido. A novela também, do início dos anos 80, a Globo começa a ver que ela podia vender muitas coisas, inclusive roupa, através dos figurinos das novelas, né? Teve Dancing Days em 78, tudo virava moda, né? A novela do verão da Globo virava moda no Brasil, no Brasil inteiro. Mas eu fui fazer esse curso escondido dos meus amigos, porque era final da ditadura militar, o grupo que eu trabalhava, que no futuro acabava migrando para as humanas, não combinava ali, desenhando roupa. Sabe? E mesmo porque se dissesse que no futuro o Brasil seria o país com o maior número de faculdades de moda no mundo, iam rir na sua cara. Né? Porque não era trabalho, sabe? Coisa ligada à moda era uma coisa de dona de casa. Né? Não tinha uma indústria profissionalizada nesse sentido, assim, né? Entendi. Não, e você, Ronaldo, junto com outras pessoas, né, que você também é da mesma turma ali do Ercovitch e tal, de uma geração meio que de ouro dessa nova moda brasileira, vocês meio que forjaram ou anteciparam o que a gente meio que vê hoje. Agora, você sempre me pareceu, não sei se é ignorância minha, porque eu não sou do métier, mas um cara meio outsider, né? Um cara que todo mundo esperava ali pro São Paulo Fashion Week, que era o cara que ia contar uma história, mas um meio outsider nessa história de usar a tendência europeia. Não é isso? A Glória Calil falou outro dia, o único criador que o Brasil já teve dos novos, dessa geração, era você. Eu falei, que é isso? Ela falou, porque a gente ia pro seu desfile e não adiantava ser que vai usar fusô. Você fazia o que você queria. Você tinha voltado da China e fez uma coleção de calças amplas numa época que a estação inteira pedia calça justa. Então, assim, as editoras de moda das revistas, que estavam todas ali na primeira fila do meu desfile, aplaudia, amavam, falavam, é muito difícil colocar roupa sua no editorial, sabe? Porque vai usar amarelo e ele fez roxo, entendeu? Hoje não, acho que hoje isso mudou. Mas essa história do outsider, eu sempre tive uma relação de amor e ódio com a moda, tá? Talvez porque eu achava assim que eu não tinha escolhido a moda, nem sei o que eu teria escolhido outra coisa, sei lá o quê, mas depois eu me senti fascinado pelo poder dela. Sabe que hoje eu falo que não é a moda, o poder é na roupa. O poder, pra mim, que me interessa, ele tá na roupa. Quero que você me explique logo isso. Qual é a diferença de moda para roupa? Qual é, assim, que as pessoas... Algo para se tornar, para você ver, moda, um grupo vai ter que vestir igual, vai ter que consumir, sabe? Então, tem um aparato econômico para que alguma coisa se torne moda. Então, sempre vai ter o foco a massa, né? Uma elite, um grupo. A roupa não. A roupa, a partir de onde você comprou a roupa, ela passa a ser uma peça na construção do seu personagem diário, sabe? Então, assim, a força que tem uma peça de roupa no tempo, para mim, ela acaba sendo um pouco mais forte do que o movimento da moda em si, né? Então, assim, a roupa não me pertence mais quando eu crio. Eu criei, ela não me pertence mais. Agora, quando você compra, quando você constrói o seu personagem, o Guga que quer vestir essa camiseta, que está vestido dessa forma, quer dizer, que eu até falo que isso é um ato político, a força ela está na própria roupa e na escolha das pessoas. E você disse também uma frase que eu fiquei assim pensando: a roupa é o corpo é a mídia. É porque talvez a mídia mais importante que existe é o próprio corpo. Então, quando eu escolho estar com essa camisa aqui diante de vocês, cara, essa é uma escolha que isso é político até. Né? Então, ela tem um assim, significado, né? Tem, mesmo que a gente não fala muito sobre isso, mas você só vai vestir o que você quiser, sabe? Você vai pôr a marca no seu corpo que você quiser. Só que isso é algo que as pessoas não pensam muito, né? E acabam desperdiçando o corpo como esse lugar que eu acho que é a mídia mais importante que existe.
Gustavo, no seu caso, você tem muito espaço de mídia aí. Inclusive, eu vim com uma camisa aqui, e aí eu fiz questão de vir com essa camisa, que é de um grande designer local, que é o Zé Filho, que tinha uma marca chamada Arrase, e agora ele tá em carreira solo. E aí pra registrar a potência criativa do Ceará. Salve, salve. E aí, mas, Fraga, você ficou durante bastante tempo dentro desse desse ecossistema da moda, meio que, enfim, você tendo que lidar com essa engenharia, né? Como é que você gerenciava isso como negócio, né? Como é que você me disse uma vez, né, uma das nossas encontros, Guga, eu não ganho dinheiro com a moda, eu não ganho dinheiro com essa roupa que eu faço, tipo, mas como é que era isso lá atrás que você tinha que, né? Não, tudo que eu tenho, que eu construí, meu patrimônio todo veio da moda, tá? Mas eu sempre achei que a moda é mais do que a roupa, e é mesmo. Entendi. Se a roupa é um elemento importante, eu acho que ele é mais importante que a roupa, a moda é mais que roupa, né? Hoje, por exemplo, tudo que eu faço, todas as minhas atividades que eu fiz e continuo fazendo, ela teve a moda como ponto de partida, mas eu falava isso há 20 anos, eu falei, gente, a moda tá doida pra se libertar da roupa. Né? Ela tá louca pra se libertar da roupa. Então, assim, o que ela movimenta enquanto linguagem, o que ela movimenta e um poder que a gente usa pouco, tá? Quando você pensa, assim, que nós temos uma estilista que, quando você vai pensar na história da moda mundial, ela devia ser citada, que é a Zuzu Angel, né, que é uma estilista que usou a moda como manifesto político, a primeira da história da América Latina. Não tem outra estilista que tenha feito isso, e no mundo também, sabe? Então, assim, quando ela usa isso para denunciar o que estava acontecendo nos porões da ditadura militar, cara, já é um exemplo que a moda é mais do que a roupa. Né? Então, e agora nesse tempo onde a gente fala assim, a gente não precisa mais fazer roupa. O mundo tem roupa para 200, 300 anos. Sabe? Olha quando a gente vê essas imagens do deserto do Atacama, do lixão de roupa no deserto do Atacama e tal. Quer dizer, para onde que vai tanta roupa e tanto sapato? Então, se é para criar alguma coisa, crie alguma coisa que fale alguma coisa. Né? Então, esse é o grande desafio dos novos designers, que não basta fazer bem feito. Bem feito os chineses já estão fazendo. E fazem muito bem. São muito eficientes nisso. Mas fazer alguma coisa que fale sobre determinada coisa, para mim essa sempre foi a minha bandeira. Né? Então, no início, eu me lembro que em 2003, eu estreiei no São Paulo Fashion Week em 2001. Eu apresentei uma coleção no São Paulo Fashion Week. Bom, primeiro, eu fiz a coleção Quem Matou Zuzu Angel, numa época em que jornalistas não sabiam quem era Zuzu Angel. Teve jornalista de um grande veículo que falou assim, mas ela vai estar aí? E confundia que é o The Guardian Angel, pra você ter uma ideia. Né? Então também tem essa coisa da moda como um reflexo identitário do povo onde ela é feita, né? Da cultura desse povo. Então, hoje, né, pós-euforia da globalização, por mais que pareça que tenha misturado isso, mas durante muito tempo nós estudamos a diferença sutil e drástica entre a moda produzida por ingleses, por belgas, por franceses, por japoneses, né, pelos italianos, né, e também produzida por brasileiros. Né? E aí, eu lembro que em 2003 eu fiz uma coleção sobre uma investigação na cultura do Vale de Jequitinhonha. Quer dizer, uma das regiões mais pobres do mundo, uma das regiões de Minas e uma das regiões mais pobres do país. Né? Mas culturalmente muito rica. Então eu já tinha o desejo dessa história, que eu falo do que provocado pelo meu mentor intelectual, que é Mário de Andrade, de ir para lugares que pelas vias normais eu não iria e fazer alguma coisa daquele lugar. E eu falava, eu tenho que arrumar uma profissão que me leve para poder fazer isso. E eu nunca pensei que isso fosse com a moda. E foi a moda que me levou para esses lugares. Então eu juntei uma equipe de design gráfico, de videomaker, e fomos passar 40 dias no Jequitinhonha, que foi a coleção Costela de Adão. E eu me lembro que quando foi apresentar no São Paulo Fashion Week, o jornalista, a primeira pergunta que todo jornalista fazia era, como um lugar tão miserável pode virar inspiração para a moda? Eu falei, primeiro lugar não é miserável, é pobre, mas não é miserável. Que era uma coisa que lá as ceramistas falavam assim, olha, a gente odeia quando fala que isso aqui é miserável, sabe? Que nós temos comida, nós temos coisa, nós temos cultura, nós temos trabalho que eles fazem e tal. E aí, então, foram temas que realmente, quando eu trouxe para a moda, não eram temas comuns à moda. A plataforma da moda. Né? Quer dizer, a plataforma da moda sempre foi a modelo de beleza anglo-saxônica, com a música eletrônica tocando, com a luz branca, com a passarela do fundo e com uma imagem projetada lá no fundo.
né? Então, quando eu rompo com isso, com os cenários, com as abordagens, com a importância da música, criando pontes, porque eu acredito que o que deveria ser o papel, o compromisso civil do designer brasileiro? Criar pontes entre os Brasis tão díspares, né? Entre o Brasil feito à mão com o Brasil da indústria, entre o rural com o urbano, né? Então, quer dizer, isso era uma coisa que Dona Ruth Cardoso, quando ela lançou a Economia Solidária lá atrás, né, nos anos 90, que ela falava da importância de se valorizar o design brasileiro nesse sentido. Né? E ainda a gente não vive muito isso. Ronaldo, aproveitando aí o ensejo, antes que eu me esqueça, você já colocou senhoras na passarela, você já fez desfile, se eu não me engano, 100 modelos. Fez 100 modelos? Corpo cru, as madeiras. Já colocou trans. Isso. Colocou, enfim, usou uma infinidade de seres, né, da fauna humana na passarela. E uma vez você me disse no carro, que isso eu nunca mais me esqueci, eu falei, cara, eu tenho que perguntar isso, que eu acho esse pensamento muito interessante, todo mundo tem que estar acessível a isso. Que nós, hoje em dia, que 3 barreiras se quebraram, que é a barreira do gênero, das classes sociais e da idade, é isso? Não sei, não me lembro. Idade, pode ser. Explica um pouco. Questão etária. É isso. Explica um pouco esse seu pensamento dessa quebra de paradigmas. Antes de falar disso, assim, eu sempre também falei assim, cara, é muito fácil. A moda incorre sempre no mesmo erro, tá? Que é criar alguma coisa inspirada no passado. Então, vou fazer uma coisa meio anos 40. Vou fazer uma coisa meio anos 80, entendeu? Ou então tentar adivinhar o futuro. Não, no futuro estaremos vestidos assim. Nenhuma coisa que a moda tentou prever de futuro deu certo. Paco Rabanne jurava que a gente ia estar de roupa prata, todo mundo igual, né, hoje e tal. Nos anos 80, os americanos achavam que todo mundo estaria de calça jeans e camiseta, tá? E isso também não aconteceu. Mas o mais difícil da moda é você falar do tempo em que você está vivendo. Então, se um dos papéis da moda, que eu acho que é nesse lugar, que aí pode até tirar a moda como papel da roupa, é como documento de um tempo, né, que já foi das artes plásticas quando não existia fotografia. Né? Então, muito do que a gente sabe como costumes foi o que as pinturas nos trouxeram. Né? E depois o papel passou a ser da moda, de você entender essas décadas pelo que se vestia. Né, manipulados ou não, a massa manipulada ou não, mas ela tinha ali algo de um reflexo daquele tempo que foi refletido no vestir. Então, um exemplo clássico é no pós-guerra, com a Europa destruída sob escombros, o New Look Dior aparece trazendo um luxo na construção da roupa que podia parecer díspare aquele tempo. Né? Mas, no entanto, era o que as pessoas precisavam, né? Desse sonho que as pessoas precisavam. Né? E hoje, o grande desafio é que você não está nesse tempo se você não falar pro diverso. Sabe? E querendo ou não, você pode ser contra velho, você pode odiar gordo, você pode odiar negro, você pode odiar gay, você pode odiar o que for. Se você não tiver um diálogo para essas ditas minorias que não são minorias, sabe? A gente tem isso na mesa, na sala de jantar. Toda família tem essas pessoas na sala de jantar. Né? Você não faz parte desse tempo. Então, assim, e a moda, de novo, né? Houve um momento nos anos 2000 em que a grande bandeira era falar em sustentabilidade. Então, a marca X jurava, vendia a pecha de sustentável, colocava ali umas meia dúzia de malha bambu, que é uma malha extremamente poluente, né? Um fio extremamente poluente, e um sintético poluente, escrevia oxigênio, ou escrevia os índios, não sei o quê, lucrou muito com o governo no início dos anos 2000, como na forma de mostrar essa moda lá fora, e que agora, recentemente, estava apoiando o governo de extrema-direita. Né? Isso foi a cara da moda brasileira, da moda no mundo, na verdade. A moda está sempre de olho qual vai ser a elite emergente para poder consumir. Né? Então, ela faz para essa elite emergente. Agora, no caso, tem coisas que, assim, não é a evolução humana. Então vamos ter que falar de etarismo, sim. Vamos ter que falar de feminismo, sim. Vamos ter que falar de inclusão, sim. Né? Porque quem não falar, nesse tempo em que nós estamos vivendo um limbo, né? Acabou o século XX, não começou o século XXI ainda.
Né? Nós estamos patinando e tudo envelheceu, tudo acabou, a moda acabou, o jornalismo acabou, a literatura também virou outra coisa, né? Todo mundo acabou. Então essa reconstrução, essa reinvenção de um novo mundo, se não falar para o diverso, vai ser coisa embolorada do século passado. E aí o diverso está nisso aí que você falou, nessa com certeza. Quebra de... né? Com certeza. Então é importante lançar luz, é importante dar pertencimento a isso. Quando eu fiz a coleção da El Dia em que Me Queiras, que foi a coleção que falava de transfobia, foi um desfile de... Eu sou péssimo de datas, mas talvez 2016. Né? Ainda não se estava falando sobre a questão da transfobia, né, do universo trans na moda, que agora nos castings quase todo mundo tem lá, né, uma cota de modelos trans, inclusive, de transgêneros. E na época o desfile foi com 36 modelos trans, né, onde tinha dona de casa, professora, garota de programa, sabe, mas todas que viveram viver no país, né, os sobreviventes num país em que, se o feminino já é desvalorizado, mais ainda esse feminino num corpo de homem. Isso foi em que ano, Ronaldo? 2016. E aí deu um rebu. Foi no Teatro São Pedro, foi um desfile lindo. Eu gosto muito desse desfile. Né? E aí, mais uma vez, terminado o desfile, as pessoas não falavam de roupa? Não era para falar de roupa. Desfile não é para falar de roupa. É para falar de outras coisas. Roupa já está pendurado no shopping. Vai lá no showroom que tá ali. Entendeu? Tá lá. É para falar de suporte. Mas assim, é para falar de outras coisas. E aí houveram outros. Esse Tudo é Risco de Giz, que é um desfile de 2009, eu acho. Onde o casting todo era formado por crianças de 6 a 8 anos e por senhores e senhoras de 65 anos para cima. Tinha 3 com 90 anos. Então, crianças e velhos se cruzando entre os bonecos do Álvaro Apocalipse, do espetáculo Giz, os bonecos lindos, brancos. Então as pessoas no início ficaram assim, no final a plateia inteira chorava. Porque se projetava ali. Né? Primeiro a criança às vezes andando como um ancião, às vezes um ancião andando numa rapidez como se fosse uma criança na passarela. Né? Rapaz, tá vendo? É um homem diferenciado. Mas eu falei... Traga o Ronaldo aqui. Meio sim, mas não. Mas eu falei provocador. Eu volto, hein? Que é o seguinte, cara, esse ano a gente perdeu um cara que eu gostava muito também, que era o Toscani. Né? Oliveira Toscani faltava o Benetton. E ele foi um provocador na publicidade, né? E ele dizia mais ou menos o que você diz, só que na área dele. Ele dizia que a publicidade não era para... A publicidade que ele fazia não era para vender. Era para provocar justamente a reflexão. E que as roupas se vendiam. A Benetton vendia, entendeu? É por isso que eu coloquei você como um provocador. Não, é porque, na verdade, a história acaba provocando, né? Porque tudo isso provoca alguma coisa. Porque você toca em... E eu acho que, independente de ser feio e bonito, não interessa o que é feio e bonito. Sabe? O conceito de feio e bonito, para mim, é diferente do seu, é diferente de quem está nos assistindo. Mas que provoque alguma coisa. Sabe? Se não provocar, aí tá a coisa. Mas eu prefiro falar que se você falar que você fez uma moda, você faz, ou sua história é uma moda provocativa, não, eu acho que era uma moda manifesto. Ela tá sempre manifestando sobre algo, entendeu? Bem, e não é uma coisa assim planejada, né, Ronaldo? É muito do que você quer realmente falar, né? E não uma coisa, deixa eu catar uma pauta aqui, né? E tem coisas que é o seguinte, eu falo que durante muito tempo as pessoas me perguntavam, como você escolhe os temas? Eu falei, não, mas eu sou escolhido, eu sempre fui escolhido. Né? Porque, claro, que o meio onde eu transito, vou dar um exemplo, eu estava fazendo uma coleção, já tinha um tempo, para estrear no São Paulo Fashion Week daí a 2 meses. Aí eu recebi um convite para poder conhecer um grupo de bordadeiras da cidade de Barra Longa, que é uma cidade que foi quase toda submersa pela lama de Mariana, entendeu? Rompendo a barragem. Então eles estavam todo o processo de reconstrução da cidade, que aliás já estava reconstruída a cidade, mas tinha uma coisa que estava muito difícil, que era o grande desafio, que era a estima dessas pessoas. E eu fui lá um dia para poder conversar com as meninas. E eu sabia que era a cidade do bordado Richelieu. O bordado Richelieu em Minas, ele chega... o bordado Richelieu em Minas, ele chega para ser usado
nos aparatos da igreja, né? Na roupa de padre, enfim. E depois ele migra para a casa das pessoas, para os enxovais, vai para a cortina, não sei, e depois ele cai em desuso no início dos anos 80 e leva uma paulada dos chineses nos anos 90, quando começa a chegar o estilê feito na China e a máquina. Então, quando acontece o rompimento da barragem, esse bordado já estava meio que em vias de extinção ali. E nós conseguimos reunir 30 mulheres na época, já de idade avançada, que eram mestras nisso. Uau. Então, numa brincadeira, uma provocação, eu falei, olha, depois do almoço eu gostaria que cada uma trouxesse um bordado que tem em casa, que é guardado debaixo de 7 chaves, sabe? Que talvez seja o bordado mais lindo que você tem. Pode ser uma cortina, pode ser um jogo americano, pode ser um guardanapo e tal. E a maioria voltou com a mão vazia. E a primeira que eu fui perguntar, ela falou assim, olha, o bordado, que era guardado 7 chaves, era uma camisolinha de batismo, que minha tataravó foi batizada. Caramba! Depois foi minha bisavó, foi minha avó, toda uma geração foi batizada usando essa camisolinha. E que se eu pudesse ter salvo algo da lama, a única coisa que eu teria salvo era essa peça, e a lama levou. Aí quando eu vi, eu falei, Ronaldo, você não tá aqui, primeiro que tem isso também. Eu falei, quando eu vou para esses lugares, não é para reforçar a terra arrasada. A desgraceira já tá ali. Sabe? Quando eu vou pro Jequitinhonha, não é para reforçar a pobreza e as mazelas daquele lugar. Eu, como designer, eu tenho que enxergar poesia em terreno árido e plantar e regar essa poesia para que ela possa crescer e gerar sombra e frutos para aquele lugar. Aí eu mudei tudo. Eu falei, tá bom, vamos dar atividade aqui. Quando a lama chegou, qual que era a planta mais linda do seu quintal? Aí ela falou assim, mas o meu coração magoado tá morto. Eu desenhava. Aí eu fui psicografando esses desenhos, distribuí entre elas e falei, agora vocês vão bordar. Quando eu saí dali, eu falei, Ronaldo, esquece sua coleção, isso que vai ser o próximo desfile. Então o desfile foi feito em 45 dias. Caraca. E aí elas falaram, mas não vai dar tempo de bordar. Vai bordar o quanto vocês conseguirem. Então eu desenhei toda a linha de bordado, e o bordado era um bordado inacabado. Como se tivesse sido interrompido pela tragédia. Cara, né? Então a coleção foi toda assim, porque elas bordavam meia flor e mais, era possível ver a técnica do processo do bordado. Na época, houve quem dissesse assim, lá vem ele explorar a desgraça humana, ganhar dinheiro com a desgraça humana. Eu falei, gente, peraí. Aí foi aquilo que eu te disse. Ganha esse dinheiro com uma coleção que fala de transfobia nesse país? Não. Ganha dinheiro com uma coleção que fale sobre... Não. Eu tenho o meu cliente, que ele entende isso, ele consome isso, ele paga por isso, mas não é algo que alguém imagina que alguém vai ficar rico fazendo isso. Não é até porque você faz poucas jeito peças, nenhum. né? E principalmente que é muito risco que você, disposição que você tem. Sobretudo no epicentro que eu moro, que é um epicentro que é terra arrasada da mineração. Aí... então foi a coleção As Mudas, isso resgatou o processo de bordado, deu tão certo que as outras cidades pediram um projeto maior com a minha presença, que nasceu a Minha Casa em Mim. Então quando eu entro no Minha Casa em Mim, eu vejo como curador, não foi só de bordado, foi de comida, foi de objetos, foi de tudo, né? Que é o que eu tenho feito hoje. Eu vou para determinado lugar, crio um projeto, um selo para aquele lugar, e esse selo eu faço uma visita de diagnóstico para falar assim, não, isso pode salvar esse lugar. Um exemplo desse Minha Casa em Mim, eu cheguei no lugar que a única coisa que tinha era manteiga. Eu falei assim, alguém aqui costura? Não. Alguém aqui que borda? Não. Tem marceneiro? Não. Tem manteiga. Ronaldo, então se vira com essa manteiga. Aí, eu nem gosto tanto assim de manteiga. Quando eu provei, a manteiga era a coisa mais maravilhosa, era feita do soro, uma manteiga num processo artesanal antigo e tal. Aí eu lembro que eu fui para Pousada, e no outro dia eu tinha que visitar uma cidade que dependia da pedreira, da pedra sabão. Cheguei nessa cidade, também não tinha nada. Era todo mundo branco, por conta do pó da pedra. Cara. E tal. Aí eu falei, a manteiga lá é vendida. Um pote de manteiga a R$15 num pote de plástico. O outro lá faz o potinho de pedra sabão e vende por R$20. Falei, vão vender a manteiga no pote de pedra sabão, porque a pedra sabão ela é térmica, ela não só solta resíduo. Então desenhei uma pedra sabão, um pote em forma de ovo, e a manteiga passou a ser vendida ali.
para loja de Inhotim, nas lojas de Inhotim, hotéis de luxo e tal. Então isso passou a ser vendido por R$60. A figura que ganhava 30, 15, passou a ganhar 30. O caçava 20 ganhou o dobro também. Então R$65 era uma peça que vendia para o lojista com uma manteiga maravilhosa. Você reforça a tradição cultural do lugar, né? E se ajuda o povo a tirar o pé da janta. Eles estão fazendo isso até hoje. Caralho, sensacional. Ronaldo, como é que você estrutura esse tipo de projeto, assim, indo para uma operação mesmo? Essa operação funciona como? Você tem uma equipe, é estruturado onde? Isso tem a gestão disso? Não, hoje eu tenho uma equipe, porque tem anos de trabalho. No início eu comecei sozinho, né? Uhum. Então eu apanhava demais e eu me lembro que teve uma vez, meus filhos eram pequenos, numa semana eu estava lá em São Borja, na divisa do Rio Grande do Sul, com a Argentina, trabalhando crina de cavalo. Aí eu pegava um ônibus, que era 8 horas até Porto Alegre, pegava um voo até São Paulo, ia para o Pantanal, para a cidade de Coxim, para trabalhar a pele de peixe. Voltava para Congonhas, via para Paraíba, ia para Lagoa Nova, perto de Campina Grande, para trabalhar o bordado cheio, e cruzava de carro até Pernambuco, para a cidade de Passira, para trabalhar o bordado e voltava para casa. Então, com 5 comunidades. Aí a pessoa que tinha me contratado para isso era uma pessoa do Ministério do Desenvolvimento Agrário de Brasília. Ficamos amigos, somos amigos até hoje. E eu falei assim, amiga, deixa eu te falar, eu não vou dar conta, precisa trazer, sensibilizar designers a se envolver nisso, que tenham paixão por isso. Aí nasceu o projeto Talentos do Brasil. Né? E com muito custo conseguimos, num primeiro momento, convidar outros designers que topassem essa empreitada. Tá? O projeto cresceu, virou a menina do Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo Lula, porque a gente ia e transformava isso para uma grande feira, às vezes em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Aí depois, quando mudou de governo, acho que foi para o governo Dilma e tal, isso foi extinto. Mas foi um projeto de sucesso. Então hoje eu trabalho em Belo Horizonte, em Minas, com a CG, tá? Que foi essa pessoa que me convidou para poder conhecer as meninas lá de Mariana. Então nós temos muitos projetos juntos. Tá? Ou às vezes elas me procuram, falam, tem um projeto aqui que é a sua cara e tal. Ou então me procuram, podemos dizer, procura a história da CG. E a gente tem feito. E com o QVizu, com o projeto de turismo, que é os meninos da Paraíba, que é as expedições, que também é algo que cresceu e tem me dado muito prazer. Fala um pouco dessas expedições. Entender esse projeto de expedições. Esse projeto, menino, tem uma coisa que eu falo, qualquer culpa eu ponho no meu mentor intelectual, que é Mário de Andrade. Foi ele que me fez fazer isso. Então, quando eu descubro o Mário, adolescente, lendo literatura política e tal, cara, eu fiquei de cara é esse, né? Que na época tem um momento que para entender isso, durante a Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral estava em Paris. Ela não estava no Brasil durante a Semana de Arte Moderna. Quando ela volta, ansiosa, querendo saber as novidades, ela faz um sarau, os famosos saraus na casa dela lá em Higienópolis, em São Paulo. E todos se pavoneavam falando o que tinha acontecido, principalmente o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade. Tinha acontecido isso, tinha acontecido aquilo. Quando o Mário chegou e falou assim, gente, vocês acharam que isso prestou? Então, como isso prestou? Balançou todos os alicerces da cultura paulista. Ele falou, sim, nós fizemos uma semana de arte paulistana, portanto, uma semana de arte provinciana. Vocês aqui só querem saber de pegar o vapor em Santos, bater em Paris e repetir o que está sendo feito lá. O mundo não quer mais essa coisa, esse olhar caduco diante da colônia ser repetido no resto do mundo. O cara fala isso em 22, caralho, entendeu? Caralho. E falou, olha, nós vivemos num país que é um continente, um país desconhecido pelo mundo. A arte brasileira precisa olhar para esse país. Né? Então ele consegue sensibilizar mecenas, que era a Yolanda Penteado, que falam, não, eu banco essa viagem. E começaram por Minas. Só que chegaram em Minas em 24, aí que o Mário conhece Drummond e tal, eles produziram alguma coisa, mas quando voltam para São Paulo, cada um foi dando uma desculpa. Se foi difícil chegar a Minas, imagina o resto, né? Bater Nordeste e Norte. E aí ele vai sozinho. E ele tira 2 anos da vida dele, que aí ele faz o livro que virou um clássico, que é o Turista Aprendiz, onde ele passava, fotografava e escrevia algo sobre aquilo ali. Então quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu quero fazer essa viagem do Mário um dia, sabe? E eu acabei fazendo com a moda,
direto, mas assim, todos esses pontos dessas cidades eu chego e eu lembro do Mário. Tem uma das fotos, por exemplo, dele, do livro, as mais lindas do livro, que foi aqui no Ceará, que ele fotografou um monte de camisolas secando de linho num varal. É uma foto linda em perspectiva, assim. Depois que ele fotografou, ele comprou as camisolas e usava em Belém as camisolas e tal. E aí, o que acontece? Quando eu faço essa história e eu saio nesse percurso de fazer coleções, turista aprendiz em Pernambuco, turista aprendiz na terra do Grão-Pará, mas sempre sozinho. Né? E voltava, contava as histórias e tal. E não tinha internet, não tinha Instagram, né? Então não tinha como me acompanhar. O lugar onde eu colocava aquilo que eu vivia era a passarela. Aí, nesse caso, a passarela ficou pequena. Quando apareceu o Instagram, quando a internet, eu falei, gente, não faz sentido, não cabe mais ali. Né? Aí eu volto para Paraíba, a convite do governo atual, que restituiu uma secretaria de artesanato que não deveria ter acabado, mas vocês sabem como que é isso, sai entre o governo, acaba com uma coisa. Ele voltou com isso, e aí as rendeiras pediram a minha volta. Ele fala assim, não traz de volta aquele menino, porque tudo que nós fizemos com ele vende, entendeu? Aí eu voltei, aí já tinha um Instagram. Então eu começava a postar, estou aqui no Cariri comendo isso, estou aqui no Cariri com fulano. Entendi. E as pessoas falam assim, eu pago para ir nesse lugar, como que eu chego nesse lugar? Aí quando eu volto para João Pessoa, eu me hospedo num hotel de 2 irmãos, que é o Pablo e o Thiago Buriti, que tem, além do hotel, um trabalho de turismo solidário. Né, o que a gente chama de turismo de emoção, eu prefiro usar esse termo hoje. Turismo de emoção. Turismo legal. de emoção. E aí ele chegou e falou, Ronaldo, nós te acompanhamos no Instagram e nós vimos muita gente pedindo, e nós já temos uma expedição para o Cariri, mas é muito difícil vender. O máximo que nós conseguimos levar foi 4 pessoas. Não, tem gente demais para levar aqui. Então sentamos e ele falou, como que é a sua expedição? Aí eles falaram, a gente costuma levar aqui, aqui e ali, que era o standard. Falei, não, isso tem que ir na rendeira, tem que ir em tal lugar, tem que ir subir nas Abé da Loca, tem que fazer não sei o quê. Então nós desenhamos uma expedição, mas era para ser uma só, entendeu? Aí virou a expedição Ronaldo Fraga Quevisu, que era para ser para 10 pessoas. Com um post no Instagram, eu já tinha uma fila imensa, então tem que ser 15, e hoje a gente tem um limite de 20. Então nós já estamos na 27ª expedição ao Cariri Paraibano, e eu falo com muito orgulho do traço de prosperidade que foi deixado. E um projeto que ele é movimentado com o recurso pago pelas pessoas. Sim. Então se você vai ao Cariri, parte do que você está pagando, a pessoa vai pagar para receber você na casa dela. Você não precisa comprar nada dela. Ela já está recebendo um valor para aquilo. Então você começou a ver as pessoas, igual a Dona Lia, fez uma super reforma na casa dela. E ela fala, se não fosse essas expedições, eu não teria recurso para isso. Né? E além de tudo, as pessoas a gente vai rompendo com essa distância, que é o grande problema, do atravessador. Né? Então, e as pessoas hoje, o dia deles tem o Instagram, eles sabem como vender os produtos. Né? As rendeiras lá em Monteiro, hoje elas têm um centro da Renda Renascença. Nós passamos normalmente com elas umas 5 horas. Em 5 horas, 4, 5 horas, elas vendem o que elas vendiam mal o ano inteiro, que é 60 mil reais, entendeu? Em 4 horas. Cara, imagina. Virou e aí depois entrou a Chapada do Araripe. Né? Aí eu já tenho uma relação também com o Juazeiro há muitos anos, e eu resolvi fazer um filme de uma coleção. Que aí eu tomei gosto por isso, né? Na época da pandemia, eu falei, não, gente, a passarela ficou muito pequena. Se eu posso fazer um filme, para que eu vou fazer desfile? Né? Porque o filme fica ali, o curta fica ali, enfim, as pessoas para investigação e tal. E aí nasceu Terra de Gigantes. Aí, a partir do Terra de Gigantes, nós passamos a fazer expedições, 3 expedições ao ano à região do Cariri. Onde é que você vai ao Cariri? Passando por onde? Passando por onde? Tá. Pois é, menino. E aí a paixão pelo Cariri. E a minha paixão não é pela borda, por mais que eu ame. Né? Então, me perguntaram, e aí, você foi na praia? Que não, praia eu vejo de longe. Eu gosto do interior do Brasil. Eu gosto do miolo, o miolo da Bahia, o miolo de Pernambuco, né? O miolo do Ceará. Porque é ali onde você tem essa cultura, dessa mistura do Brasil, onde o Brasil se forjou a partir da mestiçagem, ainda preservado. E por que os brasileiros não conhecem esse Brasil que algumas pessoas conhecem, Ronaldo? E por conta da nossa cultura da negação. Né? Então, como sempre de olho o que a corte usava, o que a corte vestia, né? O que a corte comia, né? Então nós fomos criados a negar a própria cultura. Né? Quer dizer, aquela coisa do Caetano, né?
preto é preto, branco é branco, e a mulata não é a tal. Não, a mulata é a tal sim, sabe? O índio é o tal sim, né? E aí, quando você vai criando pontes e possibilitando, é só dar oportunidade para as pessoas conhecerem, sabe? E aí, agora a gente vai fazer Rio São Francisco, já fizemos Rosa Francisco, que começamos uma expedição na casa que nasceu Guimarães Rosa. Olha aí. Lá em Minas, esqueci o nome, sabe? Bom, que aí começamos lá e vamos bater lá no Vale do Peruaçu, no norte de Minas, que é um lugar maravilhoso, que os mineiros não conhecem, muito menos os brasileiros. Sabe? Então as pessoas terminaram tomando banho no Rio São Francisco, lá em Januária. Então aí acaba sendo transformador. Cada pessoa que vai, sabe, geralmente ele é o farol no seu grupo. Sim. Né? Então você vai perpetuando e expandindo esse olhar. E a partir daí, tem muitos designers e estilistas já fazendo expedições Brasil afora, seguindo esse modelo. Eu acho ótimo isso. Rapaz, o homem é um precursor até nisso. Rapaz, mas é o que eu falo aqui para das expedições as pessoas. Para as pessoas. Tem Marajó também, esqueci de falar. Também tem Marajó também? Aí, esse hotel da Paraíba, qual é o nome do hotel que você falou? É Quevisu. Chama Chilo. Do pessoal do Quevisu. A empresa é Quevisu e o chama Chilo. Quevisu, né? Quevisu. De que visual. E o Chilo fica lá no Cabo Branco, é um hotel pequeno de 10 quartos, mas o grande negócio dos meninos é esse turismo de emoção. Então eles são meus grandes parceiros nessas expedições pelo Brasil. Eles cuidam de tudo, Ronaldo? Tipo, eles cuidam de passagem aérea, essa logística. A logística, sim, toda. Na verdade, a passagem aérea é por conta da pessoa. Sim, tá? Mas uma vez que a pessoa chegou em terra, chegou lá, aí tudo é feito por... Você tem outras rotas que você gostaria de fazer? Claro, tem muitas. Gente, a vida é muito curta para tanta coisa. Agora, por exemplo, né, tem um novo projeto que é o Solar dos Urubus. Sim. Aí, que eu conheci Goiás Velho no ano passado, era uma cidade que eu tinha muita vontade de conhecer, principalmente por conta da Semana Santa, que é a famosa procissão do Fogaréu. Né? E aí, meu namorado, agora marido, ele é de Goiânia, e eu falei, cara, eu morro de vontade de ir nesse lugar. A gente estava no Carnaval em Recife. Aí um dia depois ele falou, essa casa tá boa? Eu falei, tô alugando essa casa pra gente ir lá na Semana Santa pra você conhecer. Quando eu cheguei, eu apaixonei pela cidade. Aí eu falei, tem que comprar uma casa aqui, tem que comprar... vamos comprar uma casa. Mas era uma casinha, né? Mas nos apresentaram, não, tem uma casa já esperando vocês aqui, um solar de 1913, que por 80 anos foi em prostíbulo. Caramba. E tava tempos ali no limbo, ninguém queria comprar por causa do estigma que esse lugar carrega. Na minha cara, né, essa parada aí. Então aí agora a gente já tá com um projeto e vai ser um lugar de residência artística. Uma hospedagem residência artística, tá? E aí eu falei, até as pessoas falam, mas você pretende morar lá? Eu falei, daqui a 30 anos, quando eu cansar de viajar Brasil afora, eu posso ficar velhinho ali recebendo. Olha, é engraçado que às vezes poucas vezes que eu falei com o Ronaldo no telefone, Ronaldo, rapaz, eu tô nisso aqui porque eu tenho que fazer isso aqui. Não, porque eu tô fazendo isso aqui. Eu falei, cara, aí eu falava com a minha mulher assim, Renata, o Ronaldo, ele. Aí uma hora você tava abrindo uma loja no Mercado das Borboletas em BH, aí já não tava. Mercado Novo, não, tá lá a loja. A loja tá lá. Tá um sucesso, a loja lá no Mercado Novo. O Mercado Novo também é um projeto muito bacana, né? Hoje, quando é muito legal alguém vai conhecer Belo Horizonte, é fundamental a visita ao Mercado Novo. Eu falo que é um dos lugares mais cosmopolitas do Brasil. Total. Né? Todo o movimento que ele tem. Mas é isso. Durante a pandemia, eu morria de medo do mundo não voltar ao que era, porque eu morria de medo de não voltar a determinados lugares. Então tinha pesadelos, assim, que eu não voltei mais a Porto Alegre, que eu não voltei mais a Chapada do Araripe, que eu não voltei mais a Belém, né? Belém, então aí eu sofria com isso. Aí hoje eu não reclamo de nada, não reclamo de atraso de avião, não reclamo do cheiro de micro-ondas, daquele pão de queijo caríssimo do aeroporto, eu acho tudo ótimo. Ronaldo, só para acabar e a gente chamar aqui o Pedro para falar sobre arte contemporânea, eu queria te fazer uma pergunta assim. Você falou que o Brasil tem grandes faróis na sombra, né? Explica um pouco essa frase e explica um pouco pra gente como é que a gente se despe destes preconceitos contra o próprio Brasil e aprofunda para conhecer assim, o país mesmo, assim, tipo, em vez de ir para tal, vai para tal, entendeu? Olha, eu acho que a valorização do genuíno, você entender a formação de um povo,
O que deu origem àquele povo? O que deu origem àquela comida? O que deu origem àquele jeito de ser desse povo? Tá, como estamos aqui, vamos falar da Chapada do Araripe, tá? Dos Cariris. Vamos falar dos Cariris. Né? Então, aquela região, quer dizer, que é uma região que historicamente ela vivia as invasões, né? Seja na época do período de secas prolongadas, seja na época em que os escravizados malês que vieram para essa parte do Nordeste brasileiro, né? Escravos muçulmanos que vinham do norte da África e que dominava técnicas de tanto do couro, do trabalho com o couro, quanto dos gradis, né? Do metal. Por isso são expedidos de celeiro, né? Total. Do couro, né? Então, assim, essas pessoas, quando fugiam, os quilombos eram onde? Na terra dos Cariris. E como se não bastasse os cristãos novos. Então, os judeus que vieram também com a Inquisição, para onde eles fugiam, para onde iam? Onde tinha água, que era Chapada do Araripe. Né? Então, quando você mistura tudo isso aí, dos povos originários, que eram os Cariris, com os cristãos novos, os brancos cristãos novos da Península Ibérica e os escravizados malês, aí você entende a cultura, você entende a comida, você entende tudo. E quando você entende, isso passa a lhe pertencer. E se isso lhe pertence, você passa a ter cuidado sobre. Né? Então você passa a ter interesse sobre tudo isso. E uma região, por que aquela região, culturalmente, ela é tão forte e surpreendente? Quer dizer, você tem nomes na arte, na literatura, na música. Né? Tem um artista que é o Charles Lessa, por exemplo, lá do Crato, que é representado aqui pela Cave Galeria, por exemplo. Cara, que o menino é um escândalo, o menino é um escândalo, entendeu? Então são esses faróis que estão na sombra e que eu me imputei esse compromisso com o meu país, que é, no meu espaço reduzido, lançar luz sobre esses faróis, que eu falo, não, isso merece ser conhecido. Né? Ronaldo Fraga. Venha, Pedro, venha pra cá falar da Cave Gallery. Ronaldo, você é o cara, viu? Então pronto. Você é o cara, viu? Pô. Tirar umas fotinhas lá depois. Pedro Diógenes, da Cave. Bom dia. Bom dia. Olha, rapaz, olha o grave. Rapaz, não tem um grave, olha o grave, olha o grave. Bom dia. Fala assim, Rádio Beach Park. Rádio Beach Park, bom dia a todos. Olha aí. Rapaz, podemos pensar nele, né? Pra aquela parada. Pedro, você abriu a Cave. Aliás, antes de falar do Pedro, cara, eu queria fazer aqui um agradecimento especial à Aline Góes. Cadê a Aline? Palmas pra Aline Góes. Minha amiga há mais de 30 anos. A Aline é que engendrou isso tudo aqui. A Aline é uma menina super sensível, uma moça de fino trato e grande conhecimento e grande cultura. Pedro, quando é que você abriu a Cave? Olha, a Cave é um... Pedro, fala próximo do microfone. Não, porque você tem um mais grave, próximo né? que Mas der. também... Vamos valorizar o grave dele. Por favor, também dê algum toque se precisar melhorar alguma coisa na fala. A Cave surgiu há 5 anos. Né? Inicialmente um projeto que começou ali como um escritório de arte, mas sempre com o intuito de representar artistas, principalmente cearenses. Né? Então, iniciei um trabalho junto com o Acidum Project. Sim, é um casal, Roberto e Tereza, né? Já de muitos anos de trajetória. E eles me deram muitas oportunidades mesmo de compreender um pouco esse ato de representação e me apresentar um pouco esse panorama da arte contemporânea do Ceará como um todo. Né? Então a Cave surgiu aí, inicialmente num espaço em casa, né? Que ficava embaixo da casa, então Cave vem um pouco dessa ideia mesmo da caverna, de algo experimental. E aí vem também essa ideia do verbo, né? Cavar. Que vem Cave, então experimente arte, busque, que temos muito a mostrar. Né? E é só arte contemporânea, né? O seu foco... Eu costumo dizer, Gui, que a arte contemporânea ela tem que abranger tudo, né? Então, realmente é uma palavra que abrange todas as vertentes da arte. A gente tem fotografia, pintura, escultores, então é isso. Entendi. Quais são os artistas que você representa e quais artistas que... Hoje a gente tem um elenco no ato de representação de 12 artistas das mais diversas regiões e idades mesmo. E a gente está falando de artistas indígenas, artistas da periferia, artistas pretos, artistas LGBTs. Portanto, essa diversidade que a gente busca, sempre tendo um cuidado também de termos produções contemporâneas e de extrema qualidade. De profundidade mesmo dentro das pesquisas. Ronaldo citou, por exemplo, Charles Lessa,
que é um artista que a gente também representa já há alguns anos e que vem dentro dessa pesquisa de mapeamento, né, de regiões do Ceará. A gente sabe que o Brasil é um estado continental, o Brasil é um país continental. O Nordeste, como diz Durval Pereira, somos vários Nordestes. Total. E o Ceará também, norte a sul, leste a oeste. São vários Cearás, desde o Sertão Central, o próprio Cariri, o litoral oeste, o litoral leste. Todos têm suas peculiaridades e seus movimentos culturais, artísticos muito únicos, né? E para o segmento de representação, Pedro, 12 artistas, a gente está falando de um número que é ok, é muito, é pouco? Olha, isso é, digamos assim, paradoxal, porque uma galeria de arte contemporânea, se você fizer alguns paralelos, é um número ok, digamos assim. Não temos um elenco tão extenso, mas buscamos ter esse apoio, esse cuidado de realmente não só atuar no âmbito comercial, né? Mas realmente de apoiar alguns projetos específicos de cada artista e também buscando fazer essa distribuição, né, dessas pesquisas, desses trabalhos em exposições, a própria presença dos artistas em alguns outros lugares, não só aqui em Fortaleza, né? A gente está falando realmente de uma galeria que se propõe a disseminar um pouco esse movimento da arte contemporânea cearense no âmbito Brasil, internacional também, né? Acho que hoje o Ceará se posiciona como esse estado mais cosmopolita. A gente está recebendo muitas pessoas de fora com outras visões e a CAVE busca fazer essa conexão. E essa distribuição, como é que você realiza assim, na prática? É uma equipe? Eu imagino que envolva também uma assessoria, uma coisa mais ligada a veículos, né? Como um modo de propagação, né? Quando eu falo nesse movimento de distribuição, tem muitas pessoas envolvidas, né? Desde do processo curatorial, do processo de pesquisa. Então, assim, tem um grande apoio de um jovem que também está seguindo um caminho muito interessante nas artes plásticas brasileiras, que é o Lucas de Lacerda. Então, o Lucas, como um diretor artístico da galeria, e sempre numa troca em conjunto de poder conversar, compreender, conhecer novos artistas, né? Mas eu digo novos não só em tempo de trabalho. A gente apresentou recentemente um artista, um indígena, chamada Navegante Tremembé. A Navegante é do aldeamento de Varjota, no município de Itarema. E fomos fazer uma visita pessoal, né? Eu e Lucas. E Navegante, ela é uma artista de 64 anos, uma avó, uma chefe de família, uma mulher que foi abandonada pelo marido, então tem toda aquela resiliência da mulher nordestina, né, do sertão, no qual criou a família inteira, tem uma presença como uma líder comunitária muito forte, mas nunca tratou a arte como realmente um objeto que poderia transformar a vida daquela população, né? Então, é uma mulher que já veio a Fortaleza inúmeras vezes, já viajou, tem familiares distribuídos pelo Brasil, mas que de certa forma nunca teve essa visão e nunca teve um apoio de alguém que chegasse para ela, Navegante, vamos construir aqui um trabalho conjunto para a gente poder apresentar isso da melhor maneira, né? Então, o Navegante é um exemplo um pouco do que a gente fala dessa busca de reposicionamento. Não é, de certa forma, não é de forma alguma, na verdade, um descobrimento, né? Porque essas produções estão lá há tantos anos. Não sou eu que estou agora descobrindo nada. Claro. Mas é mesmo uma forma de buscar, posicionar e apresentar esses trabalhos dessa maneira contemporânea, né? Eu acho que o mercado... O Ronaldo até falou algo, é até difícil falar um pouco depois dele, mas ele citou algo muito interessante, que é essa ideia do velho e do futuro, do passado e do futuro, né? A gente está no presente. Então, assim, eu busco não mudar a roda, né? A gente precisa só readequar certos pontos. E aí hoje a Navegante, junto a Jane Batista, que é outra artista representada por nós, foram indicados ao Prêmio Pipa, né? É um prêmio muito importante para a arte contemporânea brasileira, que normalmente apresenta produções de até 15 anos de tempo de trabalho.
E a Navegante é muito interessante. Na exposição, a gente recebeu a Dodora Guimarães, presidente do Instituto Cérvulo, que foi uma galerista também no final dos anos 80, 90. E em 1990, ela fez uma exposição com o Navegante. Que legal. E é muito interessante porque é um trabalho que envolve questões políticas, questões territoriais, questões de existência, sem ela, de certa forma, conseguir dizer isso apresentando o trabalho, né? Claro. É um trabalho que envolve pigmentos naturais, envolve toda essa questão da demarcação das terras. Então ela está ali em volta de uma região que tem muita presença de fazendas eólicas, fazendas de cocos, né? Então os pássaros que ela reproduz nos trabalhos já não estão tão presentes como está na memória, na imagem para ela. Então as revoadas é mais uma memória que ela apresenta mesmo, né? O mangue morto também, que está muito presente no trabalho dela, é essa repercussão da vida que vai se transformando, de certa forma. A gente precisa, de fato, apoiar, né, e estar junto. E algo também, puxando um pouco que o Ronaldo citou sobre o interior do Nordeste, né? A gente, no Ceará, a gente tem o título do mestre da cultura popular cearense, né? E se você fizer uma análise, a maioria desses movimentos culturais, eles estão presentes em periferias, seja mesmo no âmbito rural, mas também nas cidades, né? E hoje a gente tem essa presença da criminalidade muito forte em todo o âmbito do nosso estado, infelizmente. E que, de certa forma, esses líderes comunitários, líderes da cultura, eles precisam dialogar, né? Então, é um momento muito delicado e que exige da gente assim, um grau de cuidado muito único para a gente não perder essas produções, essas pessoas tão importantes que fazem acontecer de fato, né? Então a CAVE se propõe realmente a reposicionar certos nomes, né? Tal qual a gente consiga chegar em um ambiente como, digo, São Paulo, com muito cuidado, porque assim, eu acho que o Fortaleza hoje, o Ceará, está num momento muito interessante em todos os aspectos. Mas dentro do mercado de arte, São Paulo ainda é um local que borbulha, né? Você vai encontrar colecionadores, você vai encontrar muitas instituições que possam abraçar esses movimentos, né? Onde é que fica a CAVE, cara? A CAVE fica na Rua Pereira Valente, número 757, no Meireles, em Fortaleza. Regional 2 ali, né? Regional 2 é uma... É perto da loja da Catarina Mina, né? Perto da loja da Qual Catarina que é o Instagram Mina. pra gente ir lá comprar uma obra de arte? @CAVE Galeria. Eu tive lá, viu? Lindo. Na CAVE? Lindo. Lindas obras. Inclusive eu vi a obra do amigo do Crato. Cara, eu só esqueci de falar do livro. Esqueci não, né? Onde é que tá vendendo o livro? Na CAVE tem? Na CAVE tá vendendo o livro. Fizemos esse lançamento aliás, aqui. foi lindo o lançamento lá, viu? E o livro tá disponível. Tá vendendo lá na CAVE. Estamos vendendo lá. Então pronto, viu? Tá aí, Alexandre. O livro do Ronaldo Fraga tá aqui, à venda na CAVE. Memórias de um estilista, Coração de Galinha. Aqui, ó. Só ir lá na CAVE. Pedro. Palmas para Pedro Diógenes, galera. E Ronaldo Fraga. Muito obrigado. Rapaz, esse aqui é o episódio. Pedrão, obrigado, hein, cara. Valeu, Pedro. E você segue a gente aí nas redes sociais, @podeagorapode, em todas as redes e no nosso canal, inclusive. Obrigado. Beachpark, beachpark.com.br, Fini, Mercadinho de São Luís e Nissan Jangada. Até a próxima.